Gravando. E aí, galera do Mundo Edu, beleza? Eu sou a Dani Bressan e estamos em mais uma videoaula, na verdade, videoaula comentário sobre uma proposta de redação que já está lá no blog para vocês, tá certo? Vou comentar com vocês a proposta e dar algumas ideias daquilo que vocês podem escrever no texto de vocês, tá certo? Toca a vinheta aí. Meus queridos, a proposta de hoje fala sobre o quê? Sobre o ter de, ou seja, aquele mecanismo que a sociedade tem de colocar o indivíduo frente a si mesmo no ter de. A sociedade nos impõe algumas coisas. E aí nós vamos trabalhar com essa proposta, com essas ideias. A primeira coisa básica é compreender a proposta do texto, ou seja, ter de, e definir a partir de onde eu vou tirar esse ter de. É ter de sobre qual aspecto? Quando eu defino, então, na proposta, eu vou pensar o quê? São aspectos, que aspectos? Aspectos morais? O que seria isso? Os aspectos morais, por exemplo, é aquilo que eu devo pensar, que eu tenho que falar, moralmente como eu devo me portar frente à sociedade. Outro aspecto que eu posso abranger são os padrões estéticos, ou seja, o aspecto físico. Como que eu devo ser, como que tem que ser o meu corpo, magro, gordo, alto, baixo, cabelo de que jeito? Isso são padrões estéticos que a sociedade também impõe. Além disso, aqueles aspectos materiais, ou seja, aquilo que eu tenho que ter, o carro, o apartamento, o barco, o iate, o castelo, seja o que for, aquilo que eu tenho que ter, que a sociedade exige que eu tenha que ter. Existe nobreza na pobreza. Eu já fui um homem rico e eu já fui um homem pobre e eu escolho a riqueza toda santa vez. Bom, depois que eu delimito essas questões, eu tenho que delimitar, é importante que eu delimite, porque o meu texto tem que estar bem enxuto, ou seja, conciso, resumidinho, para eu não me perder na hora de colocar essas ideias. Depois de tudo definido, eu vou estabelecer os meus argumentos, e aí fica fácil na sociedade que nós vivemos estabelecer alguns argumentos através de exemplos. Em todos os casos, nós podemos usar o quê? A mídia, que é a grande controladora de todos os nossos padrões. Não estou dizendo que só ela, mas é uma das maiores controladoras dos padrões, sejam estéticos, físicos ou materiais que nós temos na sociedade. A sociedade de consumo tenta convencer você que existem produtos milagrosos que prometem só a beleza perfeita. Gente, é importante que vocês façam isso, que vocês coloquem na introdução do texto a delimitação desse tema, ou seja, que tipo de padrão vocês vão estabelecer, que tipo de padrão a sociedade quer, e aí, a partir daí, os argumentos. Ou seja, da onde vocês tiraram esses argumentos? E aí fica fácil colocar exemplos. Vários tipos de mídias são importantes, né? As revistas, os jornais, os noticiários, as novelas, as próprias redes sociais. Alguns termos, né? Algumas palavras que são importantes, como sociedade de consumo, a sociedade capitalista, a sociedade materialista, a sociedade que se importa mais com a aparência do que com a essência. Queridos, um verbo bom de usar é o verbo aniquilar, ou seja, essa sociedade que aniquila o indivíduo. Dani, mas como assim a sociedade que aniquila o indivíduo? Bom, cada um tem suas próprias características. E frente a essa sociedade, essas características se perdem. Queridos, isso é uma coisa que vocês podem escrever. Ou seja, chegar a esse argumento a partir de qual pensamento? De que o indivíduo se anula perante essa sociedade, já que muitas vezes ele não consegue ser aquilo que a sociedade quer que ele seja. Todo mundo fica entrando no meu Orkut falando que eu sou emo. Eu não gosto de rótulos. Também que o indivíduo não consegue ter aquilo que a sociedade quer que ele tenha, ou que o indivíduo não consegue se comportar da maneira que a sociedade quer que ele se comporte. Bom, o que eu vou fazer agora, Dani? Uma proposta de solução, né? Possível solução. Essa intervenção, então, que o Enem pede para vocês. Quais são as possibilidades de intervenção de proposta? Bom, aí fica um pouquinho mais difícil, né? Porque quando a gente fala de indivíduo e sociedade, nós mexemos com duas coisas bem importantes. Porque é difícil nós mudarmos o indivíduo ou a sociedade. E não esqueçam, a proposta do Enem jamais permite que a gente vá contra os direitos humanos. Então, qual seria uma possível proposta? Bom, a melhor proposta que eu acredito é que nós façamos o quê? Na hora de escrever o texto, que a gente consiga alinhavar algumas coisas. Quais coisas, por exemplo? Uma das palavras seria a aceitação, o indivíduo aceitar a si mesmo e buscar aquilo que ele acredita e não que a sociedade, de forma geral, acredita. Que o indivíduo busque dentro da sua sociedade particular, da sua comunidade, da sua família, dos seus amigos, aqueles que são os seus, aqueles que são parecidos com ele. E daí, os grupos, as tribos. Porque o importante é o indivíduo estar bem para viver bem em sociedade.
Essa é a grande ideia. E qual é a tua tribo? Muito bem, meus guerreiros do Enem, rumo ao topo do Enem no Mundo Edu. Essa foi uma videoaula sobre a proposta da redação, comentando uma proposta da redação sobre o ter de, essas imposições sociais que nós temos no nosso dia a dia. Tá certo? Um grande abraço, beijo. E aí, meus queridos, gostaram da videoaula? Então vai lá, se inscreve no nosso canal e curte a videoaula, tá certo?